Fala galera, sou o professor Diego de Matemática do curso GEM. Hoje eu estou aqui com o nosso novo projeto Pega a Letra para passar algumas dicas para essa próxima prova do Enem que vai ocorrer daqui a 20 e poucos dias, 28 dias se eu não me engano. Hoje eu vou dar algumas dicas de proporção, nossa famosa regra de 3. A proporção se divide em dois casos principais. Diretamente proporcional, que quando uma grandeza aumenta, a outra tem que aumentar na mesma proporção. Ou seja, se uma é multiplicada por 2, a outra também será multiplicada por 2. E temos a inversamente proporcional, que quando uma grandeza aumenta, a outra tem que ser dividida na mesma proporção, ou seja, ela vai reduzir na mesma proporção. Por exemplo, se uma grandeza é multiplicada por 2, a outra será dividida por 2. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo aqui, ó, diretamente proporcional. Eu tenho uma máquina e ela faz 100 cópias em uma hora. Se eu tivesse 4 máquinas, eu vou ter 4 vezes mais cópias por hora, ou seja, 400 cópias. O que ocorreu aqui, ó? O nosso 1zinho, para virar esse 4, foi multiplicado por 4, ó, vezes 4. Por consequência, o 100zinho aqui para virar o 400, também vezes 4. Show? O que não acontece já na inversamente. Inversamente acontece ao contrário, por isso que tem esse nome de inverso. Tem uma velocidade de 60 km por hora. E eu levo um tempo de 2 horas para percorrer determinada distância. Se eu dobro a velocidade para 120, o meu tempo cai pela metade. Eu levava 2 horas com 60, com 120 km por hora, eu levo 1 hora, ou seja, dividiu por 2 quando a velocidade foi multiplicada por 2. Beleza? Vamos ver como é que isso fica na nossa regra de 3, aquela multiplica cruzado ou multiplica em cima e multiplica embaixo. Olha. Regra de 3 do diretamente proporcional. Diretamente proporcional é a regra de 3 que a gente está acostumado a fazer, aquela mais convencional. X está para Y, assim como o Azinho está para Bzinho. O que eu faço aqui? Multiplico cruzado. Ou seja, obtendo essa equaçãozinha bonitinha, ó. X vezes B é igual a Azinho vezes Y. E aí, com os valores, você resolve a equação, normalmente. Já na inversamente proporcional, a nossa regra de 3 fica ao contrário. Em vez de eu multiplicar cruzado, eu vou multiplicar em cima com em cima, embaixo com embaixo, obtendo a equação x vezes y igual a Azinho vezes Bzinho. Show? Vamos ver algumas questões parecidas com prova do Enem. Não são questões do Enem diretamente, mas são bem parecidas com o Enem. Vamos ver como é que isso pode cair na sua prova. Então, galera, vamos pegar uma questão de proporção e ver como é que isso pode aparecer na prova do Enem. Antes de mais nada, o Enem costuma dar muita informação nas suas questões. Evite ficar sublinhando essas informações. O que é legal de fazer em provas de matemática, de física, química, é fazer uma lista das informações, ou seja, listar em tópicos as informações importantes. Quando você lista em tópico, você consegue classificar se é importante, se é relevante ou não. E, às vezes, a própria comparação desses tópicos te leva à resposta correta sem conta nenhuma, né? Então eu vou ler a questão e já vou organizando as informações em tópicos. Um produtor de maracujá usa uma caixa d'água com volume V para alimentar o sistema de irrigação de seu pomar. Porra, até aí nenhuma informação importante. O sistema capta a água através de um furo no fundo da caixa d'água a uma vazão constante. Beleza. Com a caixa d'água cheia, o sistema foi acionado às 7 horas da manhã de segunda. Primeira informação importante, o que a gente vai fazer? Tópico. Primeiro tópico, o início do processo. 7 horas de segunda. Volto para a minha leitura. Às 13 horas do mesmo dia, verificou-se que já havia sido usado 15% do volume da água. Porra, segunda informação importantíssima. 13 horas de segunda-feira, do mesmo dia, você já teve uma perda de 15%. Pô. Perfeito. Volto para a minha leitura. Percebam que eu pego uma informação importante, paro de ler, crio um tópico, depois eu volto para a leitura. Um dispositivo eletrônico interrompe o funcionamento do sistema quando o volume restante na caixa d'água é de 5%. Então ele me disse agora, ó, terceira informação importante, quando isso vai parar. Então ele vai parar quando você tiver um resto de 5%.
E aí pensa comigo, pô, se você tem um resto de 5%, isso me leva que saiu da caixa d'água, saíram 95%. Beleza. E aí ele manda, ó, supondo que o sistema funcione sem falhas, a que horas o dispositivo eletrônico vai parar de funcionar? Ou seja, que horas esse dispositivo fecha a saída de água, ou seja, vai parar de sair água da caixa d'água. Vamos montar essa regra de 3? Primeira coisa que eu tenho que observar aqui nos meus tópicos é, de 7 horas da manhã até 13 horas da tarde, se passaram 6 horas. Show de bola, então estamos aí, ó, 6 horas. E aí eu penso, porra, em 6 horas eu perdi quanto? 15%. Logo, em X horas eu vou perder os 95%. Então podemos montar uma regra de 3 que fala assim, ó, em 6 horas, perda de 15%, em X horas, perda de 95%. Percebam que essa daqui é uma regra de 3 diretamente proporcional, pois quanto maior a porcentagem de volume, mais horas tem que ter se passado, né? Logo, como a gente viu antes, multiplicação cruzada. E aí a gente obtém essa equaçãozinha aqui, ó. 6 vezes 95 é igual a x vezes 15. Conselho: conta de multiplicação em questão de proporção, não faça multiplicação. Ela sempre vai ser simplificada. Na maioria dos casos será simplificada. Olha, 95 e 15 eu posso simplificar. Sobra um 3 no 15 e sobra 19 aqui no 95. Beleza. 3 e 6 eu também posso simplificar. Porra. Cortando aqui o 3, fica nada. Cortando o 6, fica 2. 2 vezes 19, que tem que ser igual ao x aqui. Logo, nosso x, 38 horas. Ou seja, para você perder esses 95%, você vai levar 38 horas. Agora eu preciso comparar essa resposta de 38 horas com o início do processo, que foi às 7 horas da manhã. Então vamos comparar, pô. 38, se a gente parar para pensar, 38 horas, na verdade, são 24 horas mais 14 horas, pô. Ou seja, essas 24 horas aqui são um dia. Meu processo que começou às 7 horas da manhã da segunda, depois de um dia completo, me levou até 7 horas da manhã de terça. Mais 14 horas, pô. Agora, pensa comigo, se eu estou às 7 horas da manhã de terça-feira e eu ainda tenho 14 horas para percorrer, esse processo só vai acabar às 9 da noite. Então, juntando esses doisinhos aqui, ó, que horas o meu processo acaba? 21 horas de terça. Pô, 21 horas de terça, temos aqui, ó, letra E. Perfeito? Tranquilo, né, gente? Perceberam aqui a regra de 3 diretamente proporcional. Porcentagem aumentou, quantidade de horas tem que aumentar. Tem que tomar cuidado com isso. E evite a multiplicação desnecessária. Em questão de proporção, sempre terá a simplificação dos valores. Agora vamos para a próxima questão de proporção. Lembrando, ó, vou deixar aqui no quadro. Para de sublinhar, começa a listar as informações importantes. Olha o que ele fala nessa questão. Um anel, 15 gramas de ouro, 16 quilates, isso significa que o anel tem 10 gramas de ouro puro e 5 gramas de liga. Paro a leitura na hora, vou lá e ponho, ó, 15 gramas de anel. E ele classificou como 16 quilates. E isso significa que você tem 10 gramas de ouro puro mais 5 gramas de liga. Volto para minha leitura. Sabe-se que o ouro é considerado 18 quilates se há uma proporção de 3 gramas de ouro puro para 1 grama de liga. Ou seja, você tem um anel 18 quilates se
a quantidade de ouro e de liga mantém essa proporção aqui, ó. 3 gramas de ouro estão para 1 de liga. E ele pergunta pra gente, para transformar esse anel de ouro 16 quilates em outro de 18, quanto de ouro você precisa adicionar? Gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, você tem um anel de 16 quilates e você quer transformar ele em outro de 18. Só que para fazer isso você vai adicionar somente ouro. E ele está perguntando quanto de ouro eu vou adicionar. Se eu vou adicionar somente ouro, o que vai acontecer com esses 5 gramas de liga aqui, ó? Esses 5 gramas de liga vão ficar inalterados, ou seja, são fixos. O anel de 18 quilates que eu vou criar terá 5 gramas de liga ainda, porque eu só estou adicionando ouro. Então pensa, quanto de ouro eu tinha aqui? 10 gramas. Vou adicionar mais, ou seja, o novo anel, ó, ele vai ter o quê? 10 mais X de ouro. Porém, esse mesmo anel continua com 5 gramas de liga. Lembrando que esse 5 de liga aqui é um valor que ficou fixo, ele não foi alterado. Porém, ó, essa quantidade de ouro para essa quantidade de liga, pelo anel ser de 18 quilates agora, tem que manter essa proporção, 3 para 1. Então o que a gente vai fazer? Regra de 3, pô, vamos montar a regra de 3. A gente tem que 10 mais X está para 5, da mesma forma que 3 está para 1. E só, pô, comparando, ó, se eu reduzir a quantidade de ouro, isso significa que eu preciso de menos liga. Logo, diretamente proporcional. Um lado reduziu, o outro vai reduzir. Multiplicação cruzada. E é uma multiplicação até bem simples, né? 10 mais x vezes 1, 10 mais x. 3 vezes 5, 15. Logo, o x vale 5. Ou seja, quanto que eu tenho que adicionar no anel inicial para formar um outro de 18 quilates? Tem que adicionar 5 gramas de ouro. Perfeito? Vamos à próxima questão? Gente, não tem como abordar proporção e não falar de escala. O Enem ama escalas de mapa, maquete, desenho, brinquedo. Ele adora a questão com escala. Geralmente cai 2 ou 3 por ano, né? Então vamos aprender um pouquinho sobre as escalas. Escala, ela aparece assim, ó, um número pequenininho, ponto, ponto, e às vezes um número grande ou um número, às vezes também pequeno, né? O que você tem que entender? Do lado esquerdo é a medida em centímetros no pequeno. Entenda por pequeno: mapa, maquete, desenho, miniaturas. E aqui, ó, do lado direito, temos a mesma medida em centímetros, só que no grande. Grande geralmente está associado ao tamanho real do objeto. Então lembra, centímetros no tamanho pequeno está para centímetros no tamanho real. Vamos pegar uma questãozinha do próprio Enem e ver como é que isso apareceu? Ele fala assim: sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Paro tudo, já vou criar o primeiro tópico. Distância real. 2.000 quilômetros. Perfeito. E ele ainda fala, ó, um estudante, ao analisar um mapa, verificou com uma régua que a distância entre essas duas cidades era de 8 centímetros. Pô, então, segundo tópico, o aluno foi no mapa e verificou que essa mesma distância, na verdade, era 8 centímetros. E ele pergunta, qual é a escala do mapa observado pelo estudante? Gente, olha o que eu falei aqui de escala. Centímetro para centímetro. Do mapa, a medida dada do mapa já está em centímetros. Porém, a distância real não está em centímetros. Precisamos passar essa medida em centímetros. Então vamos fazer, pegar isso e passar para centímetros. Se você se confunde um pouco em passar quilômetros para centímetros, metro para centímetros, faz o desenho das unidades. Olha, a gente tem 1 metro no meio,
como a principal. Antes do metro eu tenho decímetro, centímetro, beleza. Tem um milímetro aqui também, mas pra gente não importa, então nem ponho. Depois do metro eu tenho decâmetro, hectômetro e o quilômetro. A gente está aqui, 2.000 quilômetros. E eu quero ver 1, 2, 3, 4, 5 casinhas para uma unidade menor. Se eu estou numa unidade grande, eu vou passar para uma unidade menor, o meu número tem que aumentar. Ou seja, eu tenho que multiplicar o meu valor de 2.000 quilômetros por 10 à quinta. Logo, aqueles 2.000 quilômetros vão ser 2.000 vezes 10 à quinta centímetros. Conselho: não trabalha com um monte de zero. Você vai ter, cara, 5 zeros aqui, mas esses 3 zeros são 8 zeros. Vai que você esquece algum zero, trabalha com a potência de 10, né? Vamos montar a nossa regra de 3? O que nós sabemos? Esses 2.000 vezes 10 à quinta tem que estar para quantos centímetros no mapa? 8 centímetros. Da mesma forma que a escala do mapa funciona. Aí você olha as opções, ó. A medida em centímetros no mapa de todas as opções são 1. Ou seja, eu já vou começar com umzinho aqui no mapa. Ó. Vou até botar de rosinha 1 centímetro do mapa. Vai estar para x centímetros na vida real. Multiplicação cruzada de novo, regra de 3, diretamente proporcional. Quanto menor a medida em centímetros no mapa, menor a medida real entre as duas cidades. Multiplicando cruzada, então, o que nós temos? 8x é igual a 2.000 vezes 10 à quinta. Vai simplificando devagar, ó. Dá para simplificar por 4 desse lado, sobrando 2. E aqui dá para simplificar por 4. Ó. 2.000 simplificado por 4 sobra 500. Então, ficamos com 2x é igual a 500 vezes 10 à quinta. E agora dá para simplificar de novo. Ó. 2 e 500 simplifica mais uma vez. X é igual a 250 vezes 10 o quê? A quinta. Mas agora que eu cheguei no final da minha conta, eu ponho esses 5 zeros. 10 à quinta, vou botar 5 zeros aqui, ó. 2, 3, 4 e 5. Eu ponto só separando. Ou seja, 1 centímetro do mapa estão para 25 milhões de centímetros na vida real. Logo, letra E aqui, ó. Agora vamos para a questão 4, gente. Eu selecionei uma questão um pouco mais avançada, ou seja, ela tem um grau de dificuldade um pouco maior por fornecer mais informações úteis sobre determinado assunto. Eu já até coloquei as informações aqui, dei uma organizada, para a gente poder dar adiantada no vídeo. Vou ler a questão e aí depois a gente vem para a solução. Certo dia, Claudete e Alexandre, professores de humanidade do Ministério da Defesa, receberam alguns recursos sobre provas de um processo externo de seleção para emitir pareceres e dividiram as provas na razão inversa de suas respectivas idades, 35 e 40 anos. Na execução dessa tarefa, a capacidade operacional de Alexandre foi de 75% da de Claudete. Ambos iniciaram quando eram decorridos 11h32 de um dia e o trabalho do Alexandre levou 3 horas e 30 minutos. E a pergunta é, quanto tempo a Claudete trabalhou? Gente, quanta informação! Essa é aquela questão que você lê quando você termina a leitura, você fica até meio tonto. Mas vamos lá, ó. Vamos relembrar os fatos. Ele fala da Claudete e do Alexandre. E fala que eles dividiram as provas em quantidades inversamente proporcionais às suas idades. Ó, a Claudete com 35 anos e o nosso Alexandre com 40 anos. O que significa ser inversamente proporcional? Então, vou escrever aqui inf, de inverso, tá? Inversamente proporcional indica isso aqui, ó. A Claudete, que tem 35 anos, ela recebeu uma quantidade C, que eu vou chamar de
Qzinho sobre 35. Percebam que assim, quanto maior a idade da pessoa, menos prova ela vai receber. Ou seja, quanto mais velho, menos trabalho ele tem que fazer. Logo, o Alexandre, que é mais velho, vai receber uma quantidade azão que eu vou chamar de Qzinho sobre 40. Esse Qzinho aqui é o que a gente chama de constante de proporção. É um número fixo, um número real fixo que relaciona as grandezas do exercício, beleza? Então, só para lembrar, isso aqui são nossas quantidades. Beleza. Só que ele fala, ó, a capacidade operacional do Alexandre é 75% da Claudete. Ou seja, o Alexandre é 75% mais devagar do que a Claudete. Pô, você está falando em capacidade operacional, na verdade ele está falando da velocidade dessas pessoas, velocidade de trabalho dessas pessoas. Então o que a gente pode escrever sobre isso aqui, ó? A gente pode escrever que a velocidade do Alexandre é igual a 75%, põe fração, 75% da capacidade, ou seja, da velocidade da Claudete. Beleza? Só lembrando, um OBSzinho, velocidade vai ser quantidade dividido pelo tempo. Perfeito. E eu tenho o tempo do Alexandre. E eu tenho a quantidade do Alexandre. Então, eu sei a velocidade do Alexandre, só me falta o tempo da Claudete, que vai sair também pela sua velocidade. Vamos montar, então, o exercício em cima dessa equação aqui, ó. Velocidade do Alexandre, quantidade que ele pegou para trabalhar, que é o Q sobre 40, dividido pelo tempo dele. 3 horas e 30 minutos. Porra, cara, você não vai trabalhar com 3 horas e 30 minutos. Você pode trabalhar com 3,5 ou passa todo mundo para minutos. 3 horas é 3 vezes 60, 180. Mais 30, 210 minutos. Então eu já sei o tempo que o Alexandre levou para executar o trabalho dele. 210 minutos. Porém, a velocidade do Alexandre, que é a sua quantidade pelo tempo, tem que ser igual a 75% da velocidade da Claudete. Qual é a velocidade da Claudete? A quantidade que ela pegou para trabalhar, que é o Qzinho sobre 35, dividido pelo tempo que a gente quer descobrir. Perfeito ou não perfeito, gente? Olha o que a gente tem. Tem um Qzinho aqui sobrando, tem um Qzinho aqui sobrando, tem 35, tem 0. Dá pra gente organizar essa brincadeira toda e cancelar todo mundo. De cara, ó, Qzinho com Qzinho, vou cancelar. Aqui eu tenho divisão de duas frações. Qzinho sobre 40 dividido por 210. O que eu vou fazer? Repito a primeira. Lembrando que eu já cancelei o Qzinho, então vai ficar 1 sobre 40... vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre 210, que tem que ser igual a 75%. Aqui, de novo, eu tenho divisão de duas frações, Qzinho sobre 35 dividido pelo tempo, ou seja, repete a primeira, 1 sobre 35, lembrando que já cancelamos o Qzinho, vezes o inverso da segunda, 1 sobre o tempo que a gente quer descobrir. E olha que legal, tem um zero aqui, tem um zero aqui. Então, desse lado eu tenho 2 zeros, e aqui eu tenho 2 zeros do 100. Então, já posso cancelar esse 100 com esse zero, com esse zero. Perfeito? Esse 35 e esse 75 também dá para simplificar, pô. Mas vamos jogar logo todo mundo para o outro lado e deixar o T sozinho? Jogando o 35 que está dividindo, ó, o 35 dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Esse 75 vem dividindo. Então a gente fica com essa operação, ó, 35 dividido por 4 vezes 21 vezes 75 é igual a 1 sobre o tempo. Ou seja, o tempo é o inverso dessa conta, pô. Nosso tempo ficou aqui, ó, 4 vezes 21 vezes 75 dividido tudo por 35. Eu vou dar uma adiantada aqui nesse processo.
A Claudete levou 3 horas para concluir o serviço dela. Perfeito, galera? Então ficamos por hoje com nossa aulinha de proporção. Toma cuidado com as questões do Enem. Lembrando, evita ficar sublinhando informação importante. Faz uma lista das informações importantes. Quando você organiza as informações em tópicos, fica mais fácil a execução do exercício. Valeu, galera!